Estamos iniciando nosso programa Dias Melhores, nessa jornada, né, de 30 sermões proféticos para 2026, procurando sempre trazer uma palavra de bênção, de restauração, de renovo, de alegria, de ânimo, de bálsamo para a sua vida. E o texto de hoje é maravilhoso, que a gente é levado para muitos lugares pela nossa própria vontade. Aliás, de tudo, muito das coisas que a gente faz é pela vontade de Deus, outras pela vontade permissiva de Deus e outras pelas influências que a gente recebe na vida. E estamos vivendo um tempo de influencers, né? Muita gente influenciando, muita gente aconselhando, muita gente tentando direcionar a sua vida, seus passos, seus caminhos. E às vezes essas pessoas que se postam, se prestam a ser influentes, direciona pessoas para destinos, né? Talvez cada um usando o seu interesse próprio, mas impulsiona pessoas para destino que às vezes não é o destino mais adequado. E o texto que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite, e eu creio que vai ser uma grande bênção, está em Lucas, no capítulo 17, uma história belíssima, uma história que diz muito a respeito da nossa vida, né? Em Lucas capítulo 7, vou usar Lucas capítulo 7, João capítulo 8, e o prenúncio, né, a epígrafe desse texto diz: a pecadora que lavou os pés de Jesus. Então, o meu sermão não é teologia, são sermões aplicáveis à sua vida, e você vai se identificar, né, com algumas coisas que a gente vai falar aqui a respeito desse texto, porque fala de milagres de Jesus na vida da gente. Na vida da gente que tomou em algum momento alguma decisão que até hoje está repercutindo, está trazendo resultados para a nossa vida que não é o resultado que a gente deseja. Situações que fomos levados a viver de uma maneira, a nos comportar de uma maneira que não é aquilo que nossa alma queria. Então, às vezes isso pode ser por questão financeira, por questão emocional, por questão familiar, porque teve um problema na família, porque são N as adversidades, as dificuldades, as lutas que se apresentam, que nos impulsionam em direção a caminhos, e às vezes a gente está estagnado naquela situação e não sabe como sair. E talvez, querido, eu espero em Cristo Jesus, hoje, que é o 4º sermão dessa série profética, né? 30 sermões proféticos para 2026. E estamos iniciando o programa Dias Melhores, e eu sou o pastor José Marconi, né? Do programa Dias Melhores. Esse texto ele começa dizendo que Jesus vinha de Jericó para uma outra cidade que se chama Betânia. É muito lindo esse nome, Betânia. A cidade de Betânia nos parece ser uma coisa que é um lugar de deleite, de repouso, de regozijo, de refrigério. É tanto que a comunidade católica adota muito esse nome Betânia, né? A comunidade de Betânia tinha um sacerdote que eu seguia, apesar de eu ser cristão evangélico há muitos anos, mas havia um sacerdote chamado Padre Léo. E eu não perdia um sermão dele no domingo, um homem sábio, um homem culto, né? O Padre Léo, ele falava 2 horas sem olhar para marcação nenhuma, espontaneamente, e tinha uma cognição, uma coordenação, era uma coisa extraordinária. E a comunidade dele era Betânia. Então, sempre que eu escuto esse nome Betânia, eu faço associação a uma coisa boa e agradável. E eu espero que hoje seja uma noite, ou amanhã, quando você estiver assistindo, um dia, uma tarde, eu não sei que horas que esse vídeo vai se deparar com sua visão, mas no momento que ele se deparar, acredite, é Deus falando no seu coração, e o poder de Deus vai ser ministrado na sua vida. Situações vai mudar, quadros vai mudar, ambientes que não estão te agradando mudarão, porque o mesmo Jesus que eu estou falando nesse texto é o Jesus que vai operar, não é que iria operar, é que vai operar na sua vida. E ele tem vontade. Eu tenho pregado exaustivamente, são mais de 30 anos pregando sobre a vontade de Deus, então não posso todos os sermões ficar discorrendo os mesmos textos a respeito do
da vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida, uma coisa você pode acreditar, é vontade de Deus abençoar a sua vida, ser contigo, te resgatar. Toda a palavra de Deus é recheada disso, da vontade dele. E o que é que... Porque isso às vezes não acontece na nossa vida, pelas nossas próprias decisões e ações, tá certo? Pela nossa incredulidade, por mais que gentil que a pessoa seja, você não pode tomar uma pessoa pelo braço e forçar ela a tomar um banho, a cortar um cabelo, até nenhuma instituição, né, de direitos da atualidade permitiria isso. Cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Então, esse texto maravilhoso está falando que Jesus vem subindo, e ele não vem subindo de carro, ele não vem subindo de cavalo, ele não vem subindo de jumento, ele vem de pés 40 quilômetros. 40 quilômetros, ele estava numa cidade, chegou lá na cidade, tinha cego nessa cidade de Jericó, fez milagre naquela cidade, porque Jesus nos dá novas visões, né? Jesus, a Bíblia antecipa isso, ela preconiza isso. A Bíblia diz que Jesus é como um colírio, ele diz colocando colírio. A Bíblia fala nisso. Eu não sei nem se naquele tempo existia colírio, mas a Bíblia fala. Entendeu? Colocar colírio. Jesus faz coisas extraordinárias, nós fazia antigamente, fez, faz e fará na sua vida em nome de Jesus. Então, ele houve um milagre e tal, e em algum momento lá na cidade de Jericó, ele escutou um coração. Uma das coisas que eu tenho certeza, como sacerdote, como eu falei, há 30 anos, né, que eu ministrando a palavra de Deus, sou pastor, sou da Igreja Metodista Wesleyana. Então, uma coisa que eu tenho certeza é que Jesus, ele escuta corações. A própria Bíblia, sabendo o que se falava no seu coração, escutando o que estava por dentro, escutando o que estava no seu pensamento. Então, Jesus, ele escuta o coração à distância. E eu espero em Cristo que desde agora, a partir desse momento que você pôs os olhos nesse vídeo, você não tome isso como uma coincidência. Olha que sorte, que coincidência. Eu estava me sentindo assim e veio essa palavra. Não é isso. Se eu me propus, são 1h34 da manhã, se eu me propus a me levantar e fazer um sermão para você, é porque Jesus escutou o seu coração, tá certo? E ele vai em direção, tá certo? Quando Jesus não é aquela pessoa que escuta e deixa para amanhã, não, o menino está chorando, não vou levantar não, deixa ele... Não, não é assim, Jesus escuta o coração e ele se põe a caminho. Muitos textos da Bíblia falam disso, né? Os 3 anos do ministério de Jesus, incansavelmente ele estava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para abençoar a vida. Ele era limitado por estradas, por poeira, por dores no pé, por perseguição, por tentativa de morte, por um monte de coisa. Hoje não tem nada físico que possa impedir o caminhar. Naquele tempo não havia, imagina agora que ele é Espírito e todo-poderoso. Todo o poder foi dado ao nome de Jesus e ele vai chegar na tua vida e vai derramar o perfume maravilhoso dessa história sobre sua vida. Então ele vai subindo lá da cidade de Jericó para Betânia. E naquele tempo, né, hoje tem as mídias sociais. Antigamente era a rádio de boca, né? Uma pessoa dizia para outra, que dizia para outra. Daqui a pouco, em outra cidade, 40 quilômetros, todo mundo estava sabendo. Jesus está chegando em sua direção. E naquela cidade tinha um homem chamado Simão. Não Simão Cirineu. Simão era um outro homem que morava na cidade, que eu sei muito bem quem é ele, porque esse homem é parte de um outro milagre que está escrito na Bíblia. E esse homem tinha um coração agradecido, esse homem, ele queria fazer alguma coisa para retribuir a Jesus Cristo que ele fez na vida dele, e ele decide fazer um grande banquete. E então, Simão se preocupando em fazer um grande banquete, Jesus caminhando 40 quilômetros, a média de um homem caminhar nos tempos de Jesus, numa estrada que não é como nossas estradas, não é como nossas estradas. As estradas daquele tempo era pedra, era subida, era descida, era ribeiro, era caminho estreito, era espinho, era uma estrada completamente difícil. O acesso não é com essa facilidade. Hoje, com certeza, você vê seu vizinho, sai para fazer uma corrida de manhã, corre 20 km, 15 km, essa geração que caminha hoje, a pegada deles é esse, né? Tem gente que corre 40 quilômetros, então para esse povo é normal, mas para aquele tempo, quem caminhava, e Jesus caminhava, a multidão apertando ele, todo mundo querendo um milagre, 40 quilômetros, Jesus veio andando, uma cidade sabendo, Jesus está vindo em minha direção.
Tá certo? Jesus está vindo em minha direção. Você começa a pensar nisso, no seu problema. Querido, se a palavra de Deus, uma das formas da palavra de Deus ter efeito na sua vida, é você crendo. É você acreditar. Não adianta eu estudar anos e anos, mestrado, doutorado, pós-graduações em outras áreas, né, que não seja da área religiosa, para chegar aqui e falar e você achar que é um influencer passando um conhecimento cognitivo, uma autoajuda. Não é isso, entendeu? Eu estou ministrando aqui a palavra de Deus para a sua vida. Então você tem que começar a acreditar. Jesus está vindo em direção à minha situação, à minha vida, e por consequência, essa situação que eu estou vivendo, que eu não consigo sair dela, Jesus vai tirar você dessa situação, viu? O objetivo do sermão primeiro, a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é mais que feita. Tá entendendo? É ter um amassado no carro, o cara desamassar, emassar, pintar, mas você chegou lá só perguntou se dava para desamassar. Então, quando Deus chega na minha vida em Cristo Jesus, ele faz mais do que a gente tá pensando, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas, né? Virão de forma extraordinária na sua vida. Então, o fato se dá que esse homem que é chamado fariseu não é um palavrão. Fariseu não é um xingamento. Fariseu é um segmento religioso dos judeus. Do jeito que tem a carismática da católica, tem os pentecostais dos evangélicos, tem os regulares, tem isso, tem os neopentecostais. Então, fariseu seria uma vertente dessa daí. E esse homem era um fariseu. Quer dizer, um tipo de religioso, né? E eu não sei em que hora que ele mandou o convite, porque os convites antigamente era assim, a pessoa estava vindo e você que tinha uma condição mandava seu mensageiro naquele lugar. Eram outros tempos, tá certo? A pessoa ia de cavalo, de burro ou corria de pé. Tinha moços que faziam mensagem correndo, de pés. Né? E quem tinha condição vai, animal, aí era assim, né? Que funcionava. E esse homem manda um convite para Jesus. Jesus, eu quero fazer um banquete para o Senhor. Eu quero fazer um momento, uma refeição maravilhosa para o Senhor, né? Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Certamente esse homem tinha muita gratidão no seu coração. E à medida que, eu não sei se ele queria que toda a cidade soubesse disso, mas de repente a mulher dele vai no mercado, começa a comprar mais peixe, mais tâmara, mais frutas, mais cordeiro, mais isso, mais azeite e vinho. Aí as pessoas dizem, parece que Simão vai dar uma festa, né? Parece que Simão vai dar uma festa, uma cidade pequena. Betânia é uma cidade pequena e esse movimento todo, o que é que tá havendo? Alguém começa a dizer, bom, Simão está se preparando para dar uma festa, Jesus está chegando, logicamente, né? Então a festa, Simão vai dar uma festa para Jesus. E você imagine uma esposa de uma pessoa que foi curada por Jesus, sabendo que aquela pessoa teve poder de curar o marido dela de uma coisa que o marido dela estava já com o pé na cova, ia morrer, não tinha outra saída naquele tempo. A doença que esse homem tinha, não vou falar porque não é o motivo do sermão de hoje. Mas essa mulher disse, esse homem é Deus, eu vou receber o Deus na minha casa, eu vou oferecer o melhor que eu tenho, né? E ela compra lá um bocado de negócio no mercado e Jesus vem subindo, né? 40 quilômetros. E a notícia se espalhando, e à medida que o pessoal começar a desconfiar, começa a juntar gente, né? Qualquer cidade pequena é assim, então o movimento começa a juntar gente, as pessoas começam a ficar desconfiadas, vai chegando perto, parece que viu falar, vai ter uma festa, vai ter uma coisa maravilhosa. As pessoas começaram a chegar perto e ter certeza que estava havendo uma preparação, né, para uma grande celebração naquela casa. E o que é que acontecia nesses tempos no interior? A pessoa podia olhar, podia ouvir, podia ver, mas não podia participar. A plebe, o povo, não podia participar do banquete. Ele podia sentir o cheiro do banquete, podia ouvir a conversa do banquete, podia cheirar, né, e não podia participar. Quando Jesus chega no ambiente da nossa vida, a gente adquire o direito de participar
do banquete daquilo que a gente necessita. Às vezes a gente quer o banquete daquilo que está sendo oferecido para Jesus. Mas o banquete que Jesus tem para a nossa vida é da necessidade real daquilo que você precisa. O homem estava oferecendo peixe, cordeiro, tâmara, uva, vinho, o que ele podia ali. O que Jesus tinha para oferecer para aquela mulher era um banquete que jamais ela conseguiu sozinha. Era um banquete para a vida dela, para mudar o status social, porque por conselhos errados, a Bíblia diz que essa mulher era uma prostituta, era uma pecadora. Eu não estou inventando palavras aqui, é o texto da palavra de Deus que diz. A Bíblia não é reticente com nada, ela, do jeito que for, pronto. O que está lá, do jeito que era a história, a Bíblia coloca lá, sempre foi assim. Então as pessoas vão se juntando e querem entrar, mas não pode, e a mulher está ansiosa que Jesus entre na casa dela, porque ela sabe, bom, se Jesus fez isso na vida do meu marido, Simão, ele pode fazer isso numa coisa que eu preciso. Então, mamãe, papai, você que é responsável por alguém ou está vivendo um ambiente que outra pessoa está contida nessa situação, coloque Jesus no centro da sua casa, da sua família. Coloque Jesus no ambiente da sua vida, viu? Chame Jesus para dentro do seu lar. Você convide Jesus Cristo, porque Jesus não é religião. Eu não sei falar bonito, eu não sei rezar bonito, eu não sei nem fazer uma oração bonita. Não é isso. Jesus não se impressiona com oração bonita. A Bíblia diz, a um coração contrito não resistirá ao Senhor. Papai do céu vê o coração. Eu não sei nem orar, não sei rezar, não sei fazer uma prece, não sei nada. Você olha assim para o céu. E hoje eu vinha dirigindo, né? Estamos num período de férias, de 30 dias de férias, e eu vinha dirigindo e pensando já de gravar hoje de noite, quando eu olhei para o céu, olha que céu lindo que estava. Estava róseo, estava laranja, estava olha, uma tonalidade tão maravilhosa, e eu vendo o que Deus faz para alegrar. Alegrou muito meu coração, tá certo? Esse momento alegrou. Então chame Jesus nas coisas mais simples. Jesus alegra a minha vida. Eu não olhei para o céu, o céu começou a mudar, as nuvens ficaram tudo róseo, tudo. Pena que eu não estava dirigindo, não quis pegar o celular, né? Então, se você quer que mude situações na sua vida, o primeiro conselho desse quarto sermão profético para 2026 coloque Jesus na situação, viu? Mamãe, papai, titio, vovó, você que é filho, não sei, você que é esposa, que é namorado, que é noiva, você coloca o seu relacionamento, seu casamento, seu noivado, seu namoro, você coloca seus filhos, você coloca suas amizades, tá certo? Uma princesa minha entrou, a minha filha que mora nos Estados Unidos. Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe. Agora eu fiquei impressionado. Coisa de pai, né? Deus abençoe. Deus abençoe meus netinhos, em nome de Jesus. Então você tem que colocar Jesus do lado de dentro da sua família. Você tem que colocar Jesus dentro da sua casa, tá certo? Como eu falei, essa mulher, ela foi influenciada. Olha a influência do conselho, as companhias, né? Os conselhos errados nos colocam em cada situação. Eu já fui jovem, e se a gente não tiver uma boa base, se a gente não tiver uma boa sustentação, alguém que tenha uma notoriedade, um respaldo para nos aconselhar, para tirar aquele conselho ruim, essa mulher, ela foi levada a ponto de toda a cidade a Bíblia. Não chama ela de Maria, de Susana, de Letícia, não, a Bíblia diz a pecadora ou a prostituta. Você vê como... Não, pastor, essa palavra é machista. Não, ela está narrando o que era um quadro daquela situação daquele tempo. Então, nesse tempo, né, que todo mundo influencia todo mundo, tempo dos influencers, né, pessoas erradas dando conselhos errados, com a notoriedade, com a clareza, com a desenvoltura, com o domínio, porque você olhar firmemente para uma câmera, que eu nem sei fazer isso. Eu prego há 30 anos, então meu lugar é no púlpito, é falar no púlpito.
Mas porque você domina um aplicativo, porque você sabe as técnicas, porque você tem que fazer aquilo tudo, não te capacita nem te dá autoridade para direcionar a vida de ninguém. E você que tem a sua própria vida, tenha cuidado quando alguém tentar direcionar a sua vida, aconselhar a sua vida, seja através das mídias sociais, seja nas amizades, ou no vamos ali, ou isso não tem nada a ver, porque tá aí, a mulher, em algum momento ela começou a devagarinho, eu imagino assim, né, para aquele tempo, porque a prostituição dizem que é uma das profissões mais antigas do mundo, mas ninguém amanhece de manhã, eu tô com vontade de ser prostituir. Não, não é assim que funciona. Só é paulatinamente, né? Primeiro uma coisinha, depois mais outra coisinha, depois mistura com outras coisinhas, e a pessoa vai se envolvendo naquela situação, e daqui a pouco ele está vivendo um quadro obrigatório, a vida dele depende daquilo, e não sabe como sair. Por quê? Porque um dia alguém chegou e disse, nada, vamos lá, resolve. É só essa vez, é só um pouquinho, é só, né? E a vida dessa mulher, né, ela foi aconselhada, e esse conselho que deram a ela levou a um ponto que a cidade inteira chamava ela de pecadora. Olha, o estigma é horrível. Eu tenho, como eu disse, 30 anos de crente, né, em Cristo Jesus, e fui jovem, fiz coisas erradas, bebi, fiz... não marginal, criminoso, não foi isso, mas como todo jovem da sociedade que diz por aí, e ficam estigmas a gente. Para mim ser crente, o pessoal dizia, nunca, não vai, não, isso não prospera e tal, porque tem um estigma, a gente tem aquele formato, aquela aparência, e depois de marcarem a gente com aquele ferro em brasa, ou em gelo, como você, no criogênio, não sei, depois que entra essa marca, demora tempo para limpar, tá certo? Mas o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus purifica você de todo o pecado e de toda consequência do pecado. Não há mal na terra que o sangue de Jesus não possa nos purificar. É uma das coisas que mais ofende as pessoas que não entendem Jesus, é dizer, depois que errou tanto, Jesus chegou para um homem que estava pregado na cruz, que já tinha feito um bocado de barbaridade, não se preocupe não. Está arrependido? Tô. Me ama, amo. Então hoje mesmo você vai estar comigo. Jesus nunca fez acepção de ninguém. Jesus é amor, é acolhimento. Tá certo? Jesus é bênção na sua vida. Então a vida dessa mulher era reprovável, né? Uma vida que era considerada errada. E o que é que está acontecendo? A ressurreição e a vida está em direção à vida dela. Jesus Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que você tivesse morrido, se você está me assistindo, você está respirando, você não morreu, mas se você tivesse morrido e tivesse me assistido, Jesus disse, ainda que você tivesse morto, quem crê viverá. Olha só o poder desse Deus. Então a mulher tem uma vida marcada, uma sina, um estigma sobre sua vida, pro resto da vida vai ser aquela, até o final da vida dela, uma pessoa sem perspectiva, que ia ter uma história manchada, que ninguém, sempre que falasse o nome dela, sei. Aí a ressurreição, aquele que renasce a pessoa, que faz novo, e faz nova pessoa, faz nova história, faz novo todas as coisas. Aquele que é todo poderoso está indo em direção, as pessoas dizem, está indo em direção a Betânia. Não, ele está indo em direção à vida de quem ele ama. Jesus te ama. A Bíblia diz isso, Jesus te ama. Cidade por cidade, Jesus ele tem uma cidade no céu, que lá não tem nem energia elétrica. O próprio Deus é a luz daquele lugar. Então tudo é de ouro, de cristal, e isso não é uma metáfora, é porque lá é um lugar tão maravilhoso que não tinha uma palavra para exemplificar como é belo aquele lugar. E a gente usou uma associativa aqui na Terra, é de ouro, de cristal, porque é uma coisa que a gente conhece que é lindo, mas lá é claro que supera tudo isso. Então não era a cidade de Betânia que queria ir, não era a tua cidade, eu não sei se você está no Mato Grosso, eu não sei se você está na Arábia, ou essa princesa linda que está aqui me assistindo, que é minha filha, que está no outro hemisfério do planeta Terra. Eu não sei aonde você está, eu sei que Jesus está indo em sua direção. Viu?
Jesus sempre foi em sua direção. Pastor, como é que ele consegue? Então ele vai na direção de um e eu, que eu moro noutra direção. Ele é onipresente, ele pode estar. A síntese é essa. Ele pode estar. Mas ele pode estar no Polo Norte, no Polo Sul, ele pode estar na Amazônia, no Rio Grande do Sul, ele pode estar na Argentina, ele pode estar no Chile, na Venezuela. Ele pode estar, tá certo? Ele é onipresente, onipotente, né? Onisciente, tem ciência de tudo, ele sabe de tudo, tem poder de estar presente na tua vida e tem o desejo. É igual aquele ditado que estão dizendo agora que está na moda, que eu gosto muito desse ditado, que diz: pronto, preparado e querendo. Jesus Cristo é pronto, preparado e querendo abençoar a sua vida, viu? E vai abençoar em nome de Jesus. Jesus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então, a ressurreição está vindo ali em direção à casa dela, né? E esse Simão, como eu falei, o milagre desse Simão, eu não vou pregar isso, eu vou só citar para você saber de que se trata. Está em Lucas capítulo 5, versículo 12, que ele foi curado de uma doença que havia chamado na época hanseníase, né? Que na época era chamado de lepra, né? Então, o Espírito Santo coloca gratidão no coração desse homem, e o mesmo Espírito Santo que está operando na vida desse homem, apesar dessa mulher não ser uma religiosa, é a pecadora. Deus não quer saber, tá certo? Deus não quer saber. Quem quer saber é o religioso. Quem quer saber o estado social, a condição, a renda, o que tem, o que não tem, como não é o ser religioso, é o sacerdote. Deus, ele ama indistintamente. Não tem nada nessa terra, nem para cima, nem para baixo, largura ou profundidade, que possa impedir o amor de Deus chegar na tua terra. Não tem muro alto suficiente que o amor de Deus não possa escalar e chegar à tua vida. Ponto pacífico. O amor de Deus vai te encontrar. E junto com o amor de Deus, todo o cuidado de Deus. Tem uma música no Brasil aqui, quem é do Brasil sabe disso: quem ama, cuida, né? Quem conhece essa música, quem ama, cuida. Pois Deus é assim, né? Então, o Espírito Santo de Deus, que moveu o coração desse Simão, que moveu o coração dessa mulher, que era esposa de Simão, dizendo: eu quero ir na minha casa, tem um filho que eu preciso, tem meu irmão que eu preciso, tem uma situação dentro da minha casa, minha relação não está legal, eu tenho que botar Jesus no centro da minha sala, que tudo vai ficar bem. Tá certo? O mesmo Espírito Santo começa a derramar da sua presença. O Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, o convencimento está no Espírito Santo de Deus. Então, ele começa a planear. E olha, quando o Espírito Santo começa a planear, trazem resultados extraordinários. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava. Quando o Espírito paira, as coisas começam a se organizar. Uma coisa que não tinha luz, tumulto, raio, trovão, sulavanco, tudo disforme, o Espírito Santo começa a plainar, a planar, a sobrevoar, né? Planando, não é com asas, porque o Espírito é Espírito, né? Então ele ia toda a essência do Espírito Santo planando e as coisas se organizando, tomando forma, cada coisa entrando no seu lugar. Assim é Deus quando chega na tua vida, viu? As coisas começam a entrar no lugar. Então o Espírito Santo começa a passar, eu quero dizer sobrevoar, mas dá uma imagem de um ser alado, e o Espírito Santo não é isso, o Espírito é Espírito. Ele vai por sobre a cidade e corações começam a ser tocados, inclusive o coração dessa mulher. Inclusive o seu coração. Então, aonde essa mulher, ela tinha o vamos mulher hoje, né? Hoje tem, sextou, agora era o Espírito Santo dizendo: tá chegando alguém que vai mudar a sua vida. Então, entre o sextou e vamos cair na gandaia e vamos fazer de novo coisas que o coração... tem coisas que a gente peca, no outro dia o coração da gente tá morto, que é a ressaca moral, como chama. A pessoa faz coisas erradas porque o impulso, né, a compulsão de fazer coisas erradas, mas dentro da gente tem uma alma que diz: pare de fazer isso, e do outro lado a alma diz: eu não consigo parar, e Jesus Cristo está chegando e diz: então eu vou tirar isso que está impulsionando essas coisas ruins na sua vida, e vou direcionar você no caminho bom. Eu vou sustentar. Deus não é Deus que dá asilo num país e o cara fica pedindo esmola, como eu estou numa capital aqui no Rio Grande do Norte.
no Brasil. Então tem pessoas de outros países que ficam mendigando no sinal. Deus não é assim. Ele acolhe, ele recebe a pessoa, ele limpa a pessoa, ele direciona a pessoa, dá provisão à pessoa, sustenta a pessoa, direciona. Então todo o tempo ele vai direcionando, ele não solta. Enquanto a gente não sacudir a mão para soltar a mão de Deus, né, ele não vai soltar a tua mão. Agora as pessoas, muitas e muitas vezes, a pessoa não quer nada com Deus e... isso é coisa de religião. Não, eu não prego religião, tá certo? Eu prego a solução que vem no nome de Jesus, a solução da tua vida, viu? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, tá certo? Ele tá vindo na tua vida. Se você parou, aqui no TikTok tem centenas de pessoas aqui, se você parou, 1h59, se você parou para ouvir essa palavra nessa madrugada, ou amanhã na hora que você estiver assistindo, ou depois da manhã, de dia, de tarde, de noite, é porque o Espírito Santo está dizendo a você, Jesus está chegando em direção à sua vida, tá certo? E o Espírito Santo chega, se era a prostituta, a pecadora, fazia coisas que ninguém faz isso sozinha. Tem um ambiente de fazer, tem as coleguinhas, isso pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida de algo que esteja desagradando você. E olha, a Bíblia diz, se teu coração te condena, quanto mais o Senhor. Tem coisas que te machuca a Deus. Se está te machucando, machuca a Deus, porque Ele quer teu bem, Ele te ama, entendeu? E não é preciso você amar Ele, para Ele te amar. O amor é incomensurável. A medida do amor de Deus não tem métrica, não tem como medir o amor de Deus. Tão grande é o amor dele por você, né? Então, você imagina, ela tá lá e todo mundo se preparando para os esquemas, né? Para os esqueminha. Esse esquema pode ser qualquer coisa que você esteja pensando em fazer e seu coração está contra, né? Vamos para o esquema. Do outro lado, o Espírito Santo está chegando solução para sua vida vai mudar. Isso não é para você. Tem coisa melhor para a sua vida. Sua história não foi escrita dessa maneira. Você não foi feito para isso. Você foi feito para ser feliz. Você não dorme bem. Você é inquieto. Você é revoltado, é nervoso, é ansioso. Você está depressivo. Porque isso está afligindo tua alma, teu coração. Mas a solução está vindo ali, ó. É nessa aqui, o povo chamando. Não, vamos, hoje tem, é para cá. E o Espírito Santo está ali, ó. Tá. Vou fazer com esse lado de cá, com o lado direito, que é de Deus, né? O lado direito, que é de Deus. O lado direito é de Deus. Aí, o lado direito é de Deus. Deixa pra lá, né? Então, é pra cá, pra essa... Isso que eu tô dizendo é porque Jesus disse, joga no barco, joga pro lado direito. Aí jogou a rede pro lado direito, então é o lado de Deus, né? O lado direito que Jesus jogou a rede. E se ela fosse dizer para as amizades dela, rapaz, eu tô pensando em ter um encontro com Jesus, o que é que você acha das pessoas que faziam a atividade que ela fazia, diria. Se ela dissesse, eu acho que hoje eu não vou não. Estão falando ali, tem um pastor galeguinho, que não tem mais nem galego, né? Que eu não tenho mais muito cabelo, mas tá dizendo que Jesus está vindo na minha direção. Eu acho que hoje eu vou ficar com Jesus, eu vou ter um encontro com Jesus. Né? O que é que essas pessoas iam dizer? Não fala, não, isso não dá certo, não. Isso você não pode fazer, não vá, não dá, não. Você não pode. Olha, você tem que fazer, né? É a rotina, é o normal. Pode olhar nos aplicativos, na internet. E é daqui que a provisão da tua vida vem da mão de Deus, tá certo? Não se prenda. A provisão da tua vida sempre veio da mão de Deus. Então, os trabalhos, os empregos, as coisas que Deus nos direciona, são ferramentas que Ele usa para abençoar a tua vida. E quando Ele quer, não precisa nem disso, entendeu? Quando Deus quer abençoar, não precisa de absolutamente nada disso. E eu posso testemunhar isso. É claro que aqui eu procuro pregar 1 hora, mais ou menos, então eu não posso abrir para testemunhar. Mas quando eu estou ao vivo lá na rádio, geralmente eu conto muitos testemunhos assim, né? São quase 3 décadas de pastor, então eu posso testemunhar muito bem o que é que Deus faz, né? Ele é o ajudador, né? E o Salmo diz, ele diz, não tema, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Eu acho que não tem um todinho na vida, um biotônico na fontoura na vida que traga uma mensagem poderosa. Não tema, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, né? Eu te ajudo, o Salmo diz, né? E aí vem a consciência da pessoa, entendeu?
A religião, ela é toda bitolada, cheia de dogma, de conceito, de coisa. Deus não é assim, tá certo? As religiões são assim. Deus não é assim. Deus, ele atrás e diz, venha, venha. Venha, quando eu chegar eu conserto. Mas ele não conserta só a pessoa, ele conserta todo o entorno da pessoa. É a famosa visão holística, né? A visão ampla de Deus. Ele conserta você e tudo que está ao seu redor, né? E eu te garanto, isso aqui não é metáfora, não é autoajuda, não é motivacional, não. Não é. Isso aqui é poder de Deus, a palavra de Deus, né? Eu te ajudo. Deus diz, eu te ajudo, né? E aí vem o dilema. Já não é mais nem só as vozes do lado de fora dizendo que não deve procurar Jesus. É a voz do lado de dentro. A voz do lado de dentro dela está dizendo, como é que eu vou procurar Jesus? Como é que uma pessoa como eu, entendeu? Que só eu sei as coisas que eu faço, as coisas que eu penso, como eu ajo, eu vou procurar. A fama que ela tinha, você imagina ela com a roupa que ela tinha, não sei como era a roupa de quem tinha essa profissão naquele tempo, mas ela vai para onde? Eu vou ali falar com Jesus. Imagine como ela ia ficar envergonhada, né? Mas o Espírito Santo de Deus vai ajudando ela. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te amparo, eu impulsiono. O Espírito Santo de Deus cobre a pessoa, tá certo? Até de chuva. Eu vou falando e me lembrando de coisas assim, mas não vou. Então o Espírito Santo de Deus vai dizendo, vai filha, vai filho, vai filha, vai dar certo, não desista, vá, confia, ele é fiel, vai dar certo em nome de Jesus, confia nisso, vai no propósito, vai na direção de Jesus, ele tem a solução, vai estar tudo bem, ele é a rocha, né? Vai filha, e ela vai, né? E muitas vezes na nossa vida a gente não parou, embora muitas das pessoas que estão me ouvindo talvez não pratiquem nenhuma fé, principalmente jovens hoje, muitos jovens não querem se ater à questão de ter fé, né? Nem questão só de religião, é ter fé em Cristo Jesus, ter fé em Deus. Mas muita coisa da nossa vida a gente não desistiu pela intervenção de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mesmo sem você saber, mesmo sem você conhecer, porque se fosse atrapalhar o plano original que ele tem para a sua vida, e vai se cumprir o plano de Deus na sua vida, viu? Você pode dar o trabalho que der, pode rodar, pode escapar, pode pegar atalho, caminho, vereda, mas que no final a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, tá certo? A não ser que a pessoa seja muito obstinado, né? A Bíblia fala de uma pessoa que era obstinado, e Jesus ainda deu até oportunidade a ele, né? Jesus chegou, disse, o nome dele era Judas, né? Jesus disse, amigo, tipo assim, se resolva aqui que sua vida está resolvida. O fato de Jesus ser entregue não era importante para... Jesus só iria ser crucificado se Judas tivesse... Não, ia arranjar outra situação, de alguma forma... Até porque aquele povo já estava mesmo... se esforçando muito para pegar Jesus Cristo. Então não ia demorar para arranjar uma outra maneira e prender a Jesus e matá-lo, né? E Jesus oportunizou isso para Judas. Comeu no prato com ele, pegou o pão, molhou o pão. Vamos dividir aqui no caldinho, o pão lá, que era um costume da época, né? Molhava o pão no prato, no que tivesse lá e comia. O povo do Oriente, os árabes, aquele povo lá comem assim, ainda assim, né? Com a mão, né? E tal. E Jesus fez isso, dividiu o copo com ele, e mesmo assim o cara obstinado. Não, eu não quero ser abençoado. Então, se a pessoa não quer ser abençoado, aí não vale a pena nem ouvir da palavra de Deus. Agora, se está sofrendo e não consegue saber como vai ser abençoado, continua com a gente aqui, porque o poder de Deus vai mudar a história da tua vida em nome de Jesus, né? Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu falando do Espírito Santo de Deus, tem um texto que está em Lucas 8 que eu gosto muito, que é da mulher do fluxo de sangue. Não vou falar a história toda, mas ela morava, por conta dessa questão do fluxo de sangue, ela morava fora do arraial, num ambiente inóspito, num ambiente hostil, longe da família dela, longe de amigo, não tinha namorado, não tinha marido, não tinha nada. Todo mundo fraco, todo mundo doente, ela fora do arraial e 12 anos sangrando, não é 12 dias.
Tem gente que está com a alma sangrando 12 anos, 12 meses, 12 semanas, a alma sangrando. E quando é que isso vai passar? Então o Espírito Santo de Deus chega e diz, a solução está chegando na cidade. É outro texto, esse de Lucas capítulo 8, outro texto, mas se aplica muito bem ao que a gente está falando nessa noite. A história de uma mulher que o Espírito Santo chegou dizendo, a solução está ali. Como é o nome da solução? Jesus Cristo. O nome da solução da tua vida é Jesus Cristo, viu? O nome da solução da tua vida é Jesus Cristo. E essa mulher eu não sei, eles habitavam em caverna, não tinha tenda. O cara que 12 anos sangrando, diz que ela gastou toda a riqueza que ela tinha. Então, era uma pessoa completamente pobre. E eles moravam em tumbas, né? Em cavernas cavadas, em grutas cavadas nas cavernas, e aquele povo morava naquele lugar. E a solução estava na cidade. O nome da solução era Jesus Cristo. Como é que ela sabia que a solução estava na cidade? O Espírito Santo de Deus faz a gente tomar esse conhecimento. Como está fazendo você conhecer nessa noite? A solução do que você precisa está em Cristo Jesus. Quem anuncia isso? O Espírito Santo de Deus. E como é que eu vou a Jesus se essa mulher prostituta estava em dilema como é que eu vou a Jesus sendo prostituta? A cidade inteira sabia que ela era prostituta. Ninguém criticava ela por ser prostituta. Mas se ela fosse para Jesus, olha, faz o que faz de noite, olha ali, está indo. Só que Jesus está lá esperando, venha filha, venha filha, venha filha, venha, estou esperando. E essa mulher do fluxo de sangue também da mesma forma. Para a cultura judaica ou hebreia, era uma pessoa impura, uma pessoa que estava minando sangue a esse tempo, era impura. É completo, não vou nem explicar essa questão da questão judaica. É outra cultura. Então, esquece isso por um momento. Ela não podia se aproximar da família dela, de amigo, namorado, marido, igreja, nada. Ela só podia ficar lá no descampado, junto com outras pessoas excluídas também. O Espírito Santo diz, dá certo. Pode se arrumar, se prepare, dá certo, levanta. Fraca. Não tinha roupa, não tinha dinheiro, não tinha status, não tinha nenhuma palavra dizendo, vá que dá certo. Sabe uma pessoa amiga dizendo, mulher, vá, eu vou com você. Mas o Espírito Santo começa a colocar essa mensagem pelo lado de dentro. Ela talvez pergunte, será que dá certo eu ir falar com esse Jesus? Todo mundo dizia, não pode. Até os apóstolos que andavam com Jesus, quem tentasse se aproximar, o pessoal não pode, tira. Tem um cego gritando, se pudesse, batiam. Eu estou lhe garantindo isso. Se pudesse, eles davam, sai daqui, entendeu? Só que Jesus era, venha para cá. E hoje ele está dizendo para você, venha para cá. Vá para perto de Jesus, que ele vai solucionar a situação da sua vida, viu? Se você tiver fé, vai dizendo aí, eu creio em nome de Jesus. Né? E ela começou uma luta interna. Quando eu falei, há uns 10 minutinhos atrás, dessa luta interna aqui, é que quando a mulher da prostituta disse, eu vou ver Jesus, começou uma luta interna pelo lado de dentro. Como é que eu vou ver Jesus se eu sei quem eu sou? E ele é Deus. Então a gente começa a se medir, a gente e as situações, pela régua da gente. A régua de Deus é diferente. A régua de Deus, cada centímetro é de amor. Então, é incluindo, é chamando, é trazendo para dentro. A Bíblia chama de laços de amor, né? Laço como um laço de vaqueiro. Isso está em Oséias. Tá certo? E o Espírito Santo começou a insuflar, a encher o coração dela, a influenciar da maneira correta. E ela começa a pensar, disse, bom, eu não posso falar com ele, eu não posso pedir para ele botar a mão na minha cabeça, eu não posso pedir para os apóstolos dele botar a mão na minha cabeça, eu não posso pedir a ninguém lá que anda com ele para orar por mim, mas se eu tocar... Então, ela pensou por dentro, pela fé, uma solução. Crie você sua solução em Cristo. Eu creio nisso que o pastor Marconi está falando nessa noite para a minha vida. Eu não sei onde você está. Você pode estar lá no interior de Minas Gerais, né? Eu recebo mensagem até da Arábia Saudita. Você imagina que acolá não pode nem entrar cristianismo em algum lugar daquele. Eu já recebi mensagem de lá, gente que, quando eu estou ao vivo na rádio, eles mandam mensagem para lá. Então eu não sei aonde você está. Eu sei que Jesus está com você. O Espírito Santo de Deus está com você, dizendo, tem solução para a sua vida. E cria estratégia. A fé é assim, não é que ela seja louca, ela é diferente do racional comum.
A fé transcende a isso, é uma firme convicção. Eu creio dessa forma. Tá certo? Enquanto a lógica diz, não, a lógica diz que ninguém pode pisar na água. Mas Deus diz, eu não preciso da lógica e nem da regra da física. Então vai na vontade de Deus e eu posso te garantir isso. Um homem que tem as estradas que eu já andei, os caminhos que eu já andei, eu posso te garantir. Deus segue, ele não quebra a regra, ele faz a regra obedecer o querer dele, tá certo? A Bíblia tem até um hino que diz assim, as ondas atendem o seu mandar, tá certo? E Deus quer e já é. Quando Deus quer, já é. Entendeu? Hoje mesmo eu vinha dirigindo, eu tenho que ter tanto cuidado para não ficar coisando. Os livramentos que Deus me deu, hoje passou um motoqueiro, mas passou que eu vi ele passando por debaixo daqui dessa caminhonete, assim na traseira, e eu não vi ele e consegui frear, e ele passou, e eu digo, meu Deus, obrigado, porque ele ia morrer, mas ia morrer debaixo de um carro que eu estava dirigindo, e Deus guardou, tá certo? Deus guarda, Deus faz milagre. Aquele motoqueiro depois a alma dele saiu do corpo umas 3 vezes, o coração deve ter batido nos pés. Porque o susto que ele tomou, e eu bem devagarinho fazendo um cruzamento no canto que tem aqui na cidade que eu estou, tá certo? Então, o Salmo 46 diz assim, para a mulher que era prostituta, para essa mulher que tinha o fluxo, e para mim e para você, diz assim, ó, Deus... Salmo 46. É refúgio, é fortaleza, socorro bem presente em toda angústia. Seja de uma dor de dente, a angústia mais inexpressível, a indizível, a angústia mais secreta, o medo mais profundo. Ele é socorro bem presente, ele é refúgio, ele é fortaleza para a sua vida. É isso que Jesus representa. O Espírito Santo está dizendo, tenha medo não, pode ir, pode procurar Jesus. Não, mas vamos bater. A prostituta, certamente, eu não preciso nem dizer o que queriam fazer com ela. A prostituta procurando Jesus, não iam pensar 2 vezes fazer alguma coisa com ela, naquela cultura. Essa outra aqui com fluxo, iam escorraçar ela, não iam bater, mas iam escorraçar ela. Então, mas Deus é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro e ele é presente em sua vida. Certo? Ele é presente em sua vida, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio de Deus, o rio do perfume de Deus, não alegra a sua cidade de Deus. Ele sai da árvore da vida em direção à sua vida. A gente toma banho em muitas coisas nessa vida. E banho que eu estou falando não de água, é banhos de coisas dessa vida que se toma. A gente vai se banhando de tudo que é coisa. Jesus vai te lavar e te colocar um novo perfume sobre sua vida, viu? Nessa noite, nessa manhã, nesse dia, não sei que hora que você vai estar assistindo isso aí, né? Vamos voltar lá para Simão. Aí os convidados, né? E essa mulher era convidada, tá certo? Essa mulher não é. Então, uma coisa que essa mulher não era convidada. Eu não sei quantos daquela casa já tinha sido cliente dessa mulher, mas que eu tenho certeza que ela não foi convidada para estar naquela festa, não foi não, viu? Ela não foi convidada, ela não foi chamada, e muito pelo contrário, ninguém queria ela ali. Ninguém, mas Jesus queria. E o não querer é até a hora que Jesus bota o pezinho, viu? Eu acho que ela chegou na esquina, todo mundo que estava na frente da casa, que não podia entrar também, só os convidados, e o próprio convidado Jesus Cristo não tinha chegado ainda. Então todo mundo que não iria entrar, com certeza também não queria que ela entrasse. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que as pessoas que não tinham convite, muitos eram clientes dessa mulher, né? Mas jamais apontaria o erro dela, porque o erro dela levava a desgraça dela. Cada um, tem um ditado do mundo que diz assim, você para mim é problema seu, e Jesus você para mim é problema meu, entendeu? Ele tomando para si as suas dores, Jesus toma para si as suas dores e resolve. Tá certo? Ele tira a dor. Jesus vai tirar a dor nessa noite, em nome de Jesus, e nesse dia, viu? Então, essa mulher não tinha roupa apropriada, né? Ela não tinha nem como se apresentar, né? Ela não tinha nem que estar naquele lugar. Ela só tinha uma coisa, o desejo de mudar a vida dela. Viu? Durante muitas vezes na minha vida, eu desejei mudar a minha vida.
e nunca consegui. Eu me queixava até de não ter uma pessoa que tivesse uma força de influência de me convencer com o conselho correto. E eu encontrei tudo isso em Cristo Jesus de uma forma tão sutil. Quando eu aceitei Jesus, eu espero que ainda esteja dentro do horário. Eu aceitei porque impactou muito meu coração. Foi um presidiário que pregou para mim. Ele só tinha autorização de sair para pregar. Hoje ele é um pastor muito famoso, pastor Júnior. E é meu amigo. Hoje eu sou pastor também, né? Mas na época ele era só um pregador, não era pastor. E ele só tinha autorização para sair para pregar. Saía do presídio, pregava e o camburão levava ele de novo para o presídio. Olha como é que Deus faz. E depois que ele começou a pregar, pouco tempo depois, Jesus mudou os processos dele, ele saiu e Deus limpou a vida dele, tá certo? Então, eu aceitei Jesus e como um católico não praticante, a gente entende que tudo é Deus, mas não entende muito bem Jesus, o amor de Jesus. E um dia eu estava assistindo a propaganda de uma denominação que aí mostrava Jesus na cruz. E na hora que Jesus suspirou, ele olhou assim para o povo e suspirou. E eu me vi no meio daquele olhar, ele não desistindo de mim. Então eu entendi o amor de Deus. Ele podia ter saído dali, ele podia ter quebrado o mundo em banda, como diz a história. Aqueles pregos não seguraram Jesus. Foi o apego ao amor que ele tem por mim e por você. Para consertar a minha vida e para a tua vida, para dizer, nem a morte segura. Se ele não tivesse morrido, ele não ia provar que ele é a ressurreição. Ele nem a morte segurou Jesus. Tá certo? Se você quiser evidências físicas, geológicas, tá ali os marcos históricos da geologia, você vai lá na Terra Santa, tá tudo lá. Viu? Até porque a Terra foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Você vê o poder de um Deus desse, que marcou a divisão das eras, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, essa mulher não tinha nada apropriado para ter naquele lugar. Ela não ia comer, porque ninguém ia deixar ela comer naquele lugar. Ela queria mudar a vida dela. Ela queria reorganizar o destino dela. O teu destino foi escrito por Deus. Às vezes a gente está vivendo um destino que não é a nossa história. É um momento da nossa história. Agora, o destino que Deus reservou para a sua vida é maravilhoso, é perfumado, é protegido. Ah, pastor, vai ter luta? Bastante. Eu tenho luta direto. Tem dificuldade, tem... Todo mundo tem luta. Mas tem um Deus. Tem um Jesus. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Quando eu não sei maquinar, qualquer ferramenta preparada que eu não estou pensando, Deus me guarda, me protege sem eu ver. Eu só fico sabendo depois de alguma coisa. Então, assim é o Deus da minha vida e da tua vida, viu? Socorro bem presente, né? E ela pensou o seguinte, bom, a mulher da casa está preparando um banquete, vai dar um banquete a Jesus, né? Não é assim que o texto está dizendo? O Simão está dando banquete, a esposa do homem está preparando a comida. E o cheiro no meio da rua é cheiro de tâmara, cheiro de cordeiro, cheiro de vinho, cheiro de coisas grelhadas e cheiro de pão sendo feito na hora. Essa arruma de cheiro bom espraiando dentro da rua, da cidade. Aí a mulher, ela fica pensando assim, o que é que eu vou levar para Jesus? Aliás, eu nem conheço esse Jesus, eu não sei nem do que é que ele... Eu vou levar uma roupa para ele, né? Eu vou levar o quê para esse Jesus? E o texto diz que ela pega um alabastro. Esses anos todinho que eu prego, eu nunca consegui entender direito como é que funciona o alabastro. O alabastro é um vaso cavado numa pedra. Você esculpe um frascozinho numa pedra e bota o líquido dentro e fecha. Como é que... Isso aqui que eu estou falando não é religião. É assim que é até hoje, se você for no Oriente. Como é que ele bota o perfume lá dentro, eu não sei. Eu sei que depois que você quebra, não fecha mais. É como uma ampola de injeção. Pronto. Quebrou, não tem como fechar aquele gargalinho. Pronto, a metáfora é uma ampola daquela de injeção, né? E ela ela bota um perfume muito caro, nardo, uma essência, né? Eu já tenho uma idade, quando eu era jovem, tinha umas essências que se usava... Jovens da minha idade, era patchouli, era essências.
você botava uma gota, aquilo quando você subisse no ônibus, todo mundo se virava, era um cheiro. Então era uma coisa muito pura, muito forte, muito agradável, mas forte, né? Muito marcante, muito marcante. E ela bota e esse perfume que ela botou era equivalente ao trabalho de um trabalhador trabalhar o ano inteiro, dava para comprar um vidrinho desse. Uma pessoa que trabalhasse 365 dias. Então eu imagino que ela disse, olha, o melhor que eu posso oferecer a ele é um cheiro para dizer, eu preciso que ele perfume minha vida. Ao meu nariz, minha vida não está cheirando bem. Sabe aquele ditado? Isso não está me cheirando bem? Ao nariz dela, a vida dela não está cheirando bem. Então, de uma forma cognitiva, de uma forma, talvez, dentro de uma psicanálise, ela externou uma coisa que estava dentro dela. Ela precisava perfumar a vida dela. Eu vou levar perfume. Está aí a mensagem subliminar. Ele vai entender. Vou dar o perfume, ele vai entender. Eu preciso perfumar a minha vida. Por quê? A Bíblia chama Jesus de a rosa de Saron. É vermelhinha, maravilhosa. É uma rosa belíssima. Eu não sei o odor, mas deve ser perfumadíssimo. Né? Minha filha disse que vai me levar para Israel. Um dia ela vai me levar. Não sei quando é não, mas eu vou com meus netos. Então ela queria mudar a vida dela e ela levou o cheiro para Jesus. Eu quero que Jesus perfume a minha vida. Porque a gente não esquece o cheiro. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa fala comigo e, assim, eu lido com muita gente. Eu sou servidor público federal aposentado, né? Então lidei com gente minha vida inteira. E muitos anos, muitas igrejas que eu pastorei. Não tem como me lembrar. Então, às vezes a pessoa procura a minha esposa, a Leila, e diz, esse homem mudou minha vida. Aí ela tem que perguntar, foi na repartição ou foi... do ministério? Não, foi lá na repartição. Aí vai falar comigo, você lembra de mim? Quantas mil pessoas eu atendi? Quantas mil pessoas? Quantas pessoas eu não fiz parte na vida, no meu ministério também? Momentos bons, momentos maravilhosos e momentos desagradáveis, de tristeza, e em ambos Deus chegou com a solução, com a providência, graças a Deus por isso, né? E o cheiro, às vezes eu não me, como eu digo, eu não me lembro de algumas pessoas, eu não me lembro de algumas situações, de lugar, até lugar, às vezes eu me esqueço, mas eu me lembro o cheiro do lugar onde eu passei minha infância, eu me lembro o cheiro das árvores onde a gente roubava azeitona, goiaba, manga. Toda criança roubava fruta, né? Na minha geração, a gente tinha as fruteiras, a gente podia sair. Então eu sei o cheiro desse lugar, eu sei o cheiro das ruas, eu sei o cheiro da igreja do convento de Santo Antônio. Então o cheiro é uma coisa que marca lá dentro da alma. Não é físico, mas ele imprime na nossa alma. O cheiro fica guardado. Não sei como é que funciona, mas um cheiro, você sente um cheiro e remete a uma situação. Esse cheiro me lembra, não é aquele canto tal, o cheiro remete você a dá um feedback na vida da pessoa, então você não esquece o cheiro da sua avó, da sua mãe, do seu pai, o cheiro dos seus filhos, o cheiro do seu amor, ninguém esquece essas coisas, né? Então, ela leva o cheiro dizendo, Jesus, não esqueça de mim não, né? Ela leva o perfume dela, né? E a festa começa, muita gente, e muita comida, e depois de 40 quilômetros, Jesus chega naquela casa. Às vezes demora um pouquinho Jesus chegar na nossa vida, ele está vindo de outra situação, até porque não saiu do controle, nada saiu do controle. Às vezes a situação está muito difícil, mas não saiu do controle de Deus. Pode ter saído do nosso controle, não saiu do controle de Deus, tá certo? Teve umas irmãs que disseram, se o senhor estivesse aqui ontem, ele disse, fique tranquila, não estava ontem, mas estou aqui, tá certo? E ele resolve o ontem. O maravilhoso de Jesus é que ele é atemporal, tá certo? Ele não está sujeito ao cronos da Terra, ao relógio de 24 horas, 365 dias, não é isso. Jesus não está sujeito a nada disso, ele é senhor do tempo, tá certo? Jesus tem domínio e poder sobre o tempo, sobre todas as coisas, então fica tranquilo. E
Jesus entra naquele lugar, 40 quilômetros andando de pé. Olha, quem anda 40 quilômetros de pé, os pés estão sujos, todo empoeirado, né? Então ele entra ali, ele senta e as pessoas começam a botar comida. E a mulher tá do lado de fora e ela não sabe nem como. Daqui a pouco ela já tá na calçada, daqui a pouco ela... Porque Jesus vai atraindo a gente devagarinho, o amor. Rapaz, eu não tô entendendo, mas senta e a mulher não sabe como, de repente ela vai entrando naquele ambiente, ela vai se aproximando, ela não percebe, daqui a pouco ela já passou da porta e todo mundo está olhando, e aonde ela pensou que alguém ia empurrar ela, ia reprimir ela, ia dizer que ela não podia, ela já estava lá bem pertinho de Jesus, e enquanto as pessoas estavam oferecendo comida, ela está já nos pés de Jesus, sem nem ela entender, e ninguém percebe a presença daquela mulher, mas Jesus percebe. Porque ele disse, desde que eu cheguei aqui, essa mulher, então desde a hora que ela botou o pezinho no lugar onde Jesus está, então quando você trouxer Jesus para a sua vida, ele percebe sim, tá certo? Se você desejar Jesus no seu lar, na sua casa, na sua família, ele percebe sim, tá certo? E diz que ela chora aos pés de Jesus. Quem chora, não chora 1 litro, meia lata, se chora... 1 ml, eu acho que 1 ml, né, que é bem pouquinho, 1 ml, se for um choro copioso, né, 1 ml, essa mulher tá chorando, e quando junta o choro dela com a poeira que ela estava caminhando, que Jesus estava caminhando na estrada, vira o que? Lama, tá certo? E essa mulher, ela não levou um lenço, ela não levou... E para o povo árabe, para o povo judeu, os cabelos é muito precioso. Você vê que na cultura, o Irã hoje está aquela polêmica que está lá, porque as mulheres querem se libertar. Elas não podem mostrar o próprio cabelo, porque é o véu da mulher, é algo muito precioso para a mulher lá do Oriente, os cabelos, né? Para a gente no Ocidente, o cabelo é a moldura do rosto. Para aquele povo é o véu, é uma coisa que tem conotação até sagrada. E ela pega os cabelos e enxuga os pés de Jesus, tá certo? E diz que o cheiro encheu aquele lugar. O cheiro, ela derramou o perfume, ela quebrou o vaso dela abaixo, derramou sobre os pés de Jesus, não na cabeça, nos pés de Jesus, porque ela estava fazendo como se ninguém estivesse olhando. Tem coisas que é só você e Jesus Cristo. Não precisa ninguém olhar, não precisa você, é só você e Jesus Cristo. Então, ninguém estava, na cabeça dela, ninguém está olhando para o que eu estou fazendo. Havia pessoas olhando, mas o Espírito Santo no controle de tudo, porque Deus, quando chega na nossa vida, o Espírito Santo tem controle de tudo. Nenhum mal chegará a ti, é isso. Nenhuma ferramenta, nenhum mal chegará a ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado, tu não será atingido. Quando a gente está guardado em Deus, as pessoas podem estar com ódio, espumando, olhando assim, reticente, mas não consegue fazer nada, porque ele é escudo e fortaleza. Ele é teu socorro bem presente em toda a tua angústia, tá certo? Em toda situação. Aí o cheiro enche aquela casa, né? E eu imagino que alguma coisa começa a entrar no coração daquela jovem, né? Ela não pode dizer, Jesus, eu vim aqui porque minha vida está assim. É o coração dela que está falando com o coração de Jesus. Por isso que eu acho que é eficaz o sermão que eu falo para você. É eu pregando para você e seu coração falando com Jesus. Eu não sei aonde você precisa de uma intervenção urgente na sua vida. Eu não sei aonde você precisa redirecionar o leme ou a vela do seu barco. Eu não sei que propulsão você precisa para tocar a sua vida, mas eu sei que seu coração pode falar com Deus nesse momento, né? Já estamos nos aproximando para encerrar o sermão. E todo mundo reprovando, inclusive o Simão. Então o Simão, que sabia que foi curado por Jesus, o Simão, como eu disse, ele era leproso, foi curado por Jesus. Ele disse, se esse homem fosse Deus, ele sabia quem é essa mulher. Porque todo mundo quer julgar a gente, todo mundo quer acusar a gente, todo mundo quer apontar o dedo para a gente, todo mundo quer que a gente fique na condição de apontável.
Jesus quer nos colocar em lugar de distinção, das pessoas olharem e dizer, olha aí, olha o que é que Deus fez na vida dele, na vida dela. Ele foi impulsionado, ganhou força e coragem no Espírito Santo de Deus, procurou Jesus. Olha a situação que essa pessoa vivia e olha a situação dessa pessoa agora, né? Olha a situação que ela vivia, olha a situação dela agora. E o Simão, aí Jesus, quando viu que o pensamento do Simão era um pensamento errado, ele disse, Simão, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu andei 40 quilômetros, eu cheguei aqui, você não me beijou, Simão, porque era costume do povo judeu, quando chama-se ósculo, é aquele beijinho que o povo árabe dá, né? Por isso que a gente da cultura ocidental dá esse beijinho e não sabe por quê. Já vem de uma tradição da religião daquele tempo. Eu cheguei aqui, você não me beijou. Eu cheguei aqui, você não lavou meus pés. Porque quando um viajante chegava de viagem, andava de pé. Então, tinha os tanques, né, as talhas de pedra que tinha água. E tinha um pessoal que era pronto só para isso. Botava a bacia e lavava o pé das pessoas, principalmente se fosse um convidado. Era um ato gentil. Cada cultura tem o seu modo. Se você for viajar a cada país, você vai encontrar uma coisa de cultura diferente. Então, ele disse, olha, cheguei aqui, você não me beijou. Essa mulher, desde que eu cheguei aqui, beija meus pés. Eu cheguei aqui, você não lavou meus pés. Essa mulher, desde que eu cheguei aqui, chorou, enxugou os meus pés, que estava sujo, molhou com lágrimas e enxugou com os cabelos. E ele disse, a quem muito amou, muito se perdoou. O homem, a casa e a sociedade estavam olhando para a vida sofrível, não é questão de vida errada, a vida de sofrimento daquela mulher. E queria que ela permanecesse naquela vida de sofrimento. Jesus Cristo já olhou dizendo, eu aprovo a sua aproximação, eu recebo o seu carinho, sua atenção, o seu amor, e vou fazer uma declaração sobre sua vida. Eu vou selar a sua nova história. Ele disse, olha, a quem muito amou, muito perdoou. Ele faz até uma pergunta para o Simão. Simão, uma pessoa devia tantos mil, o outro devia 3.000. Quem ficou mais grato quando foi perdoado? As duas dúvidas. O cara disse, o que devia 5.000, senhor? Ele disse, pois é. Quem mais pecou, mais amor recebeu, mais gratidão recebeu. Por isso que essa mulher tá demonstrando tanto amor. Por isso eu digo a essa mulher, seus pecados estão perdoados. Tá certo? E eu vou lhe dizer mais, Simão. Aonde esse evangelho for pregado, tem que falar dessa mulher. Então, eu como pastor, estou fazendo a minha parte de fazer o que Jesus Cristo mandou. A história começou com a reputação horrível. Teve um encontro de 1 minuto e meio e a partir daquele momento já ficou registrado que até na Bíblia, que toda vida que fosse falar do amor de Deus tinha que falar da história dessa mulher. Amém? Se você se sentiu abençoado pela ministração da palavra nessa tarde, manhã ou noite, né? Compartilhe o nosso trabalho, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Programa Dias Melhores, YouTube, TikTok, Instagram, Kawaii. Kawaii tem milhares de seguidores lá, milhares. Mas o YouTube, eu peço carinhosamente, nos ajuda a que possamos alcançar mais vidas, mais famílias, mais pessoas serem abençoadas. Amém? Programa Dias Melhores, esse é o 4º sermão da série de 30 sermões proféticos para 2026. Eu sou o pastor Marconi e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Fica na